Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call do dia 4 de maio de 2022. Nos destaques do dia, a União Europeia propôs uma proibição gradual das importações de todo o petróleo russo, com a intenção de atingir todas as importações de petróleo até o final do ano. A abertura de empregos nos Estados Unidos e os números de americanos que deixaram seus empregos subiram para níveis recordes, pressionando os salários. O PMI composto da zona do euro acelerou no mês passado, graças a um afrouxamento adicional das restrições do Covid-19. A produção industrial no Brasil subiu 0,3% em março, ante fevereiro, mas recuou 2,1% em relação ao ano anterior. Na agenda do dia, teremos o anúncio da taxa básica de juros nos Estados Unidos e da taxa Selic no Brasil. De olho no fechamento do mercado, com investidores cautelosos à espera da decisão sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira oscilou entre perdas e ganhos nesta terça-feira, encerrando o pregão aos 106.528 pontos, com uma queda de 0,10%. Esse é o terceiro dia de queda consecutiva do índice, enquanto o dólar fechou em forte baixa, com uma queda de 2,15% aos R$ 4,96. No mercado de juros, o dia foi de ajustes marginais nas taxas, as medidas que o mercado permaneceu em compasso de espera das decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. A queda do dólar e a alta dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos influenciaram de formas opostas, mas não foram suficientes para gerar volatilidade nos juros futuros. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,11%. Desde janeiro de 2024, em 12,70%. Desde janeiro de 2025, em 12,19%. Desde janeiro de 2027, encerrou em 12,4% e desde janeiro de 2029, em 12,16%. Mercados globais amanhecem mistos, com as atenções voltadas ao anúncio da decisão de política monetária do Fed nesta quarta-feira. Expectativas do consenso apontam para uma alta de 0,5% nesta reunião e o anúncio do início de redução do balanço do Banco Central americano em 95 bilhões de dólares por mês, começando em junho. Na Europa, a Comissão Europeia propôs um embargo gradual às importações de petróleo da Rússia, devido à guerra na Ucrânia. Os países da União Europeia deverão reduzir suas importações ao longo do ano, de modo a alcançar o banimento total no final de 2022. Na China, o índice encerra em leve baixa, puxado pelas empresas de tecnologia, enquanto as demais bolsas seguem fechadas por conta do feriado. Por fim, o petróleo amanhece negociado acima dos $108 o barril, com as novas perspectivas do embargo europeu contra a Rússia e a redução nos estoques americanos. De olho nessas novas sanções, a União Europeia propôs uma proibição progressiva das importações de todo o petróleo russo, enquanto os Estados-membros tentam chegar a um acordo sobre o sexto pacote de penalidades contra Moscou por sua invasão na Ucrânia. A proibição abrangerá todo o petróleo russo, disse a presidente da Comissão Europeia nesta quarta-feira. Ela prometeu eliminar gradualmente suprimentos de forma ordenada, atingindo o petróleo bruto dentro de 6 meses e produtos refinados até o final do ano. De olho na economia mundial, as vagas de emprego nos Estados Unidos e o número de americanos que deixaram seus empregos em março subiram para níveis recordes, indicando que os empregadores continuam lutando para reter e contratar trabalhadores. O número de posições disponíveis aumentou para 11,5 milhões no mês, de 11,3 milhões em fevereiro, acima da previsão mediana em uma pesquisa da Bloomberg com economistas que apresentava um número de 11,2. Enquanto isso, 4,5 milhões de americanos deixaram seus empregos em março. A taxa de abandono, uma medida de abandono voluntário do emprego como proporção do emprego atual, subiu ligeiramente para 3%. Os números de vagas sugerem que as necessidades dos empregadores por trabalhadores permanecem fortes em março, à medida que os empregadores contratavam para atender a sólida demanda do consumidor por bens e serviços. As empresas também ainda estão lutando para recrutar trabalhadores qualificados, o que pressionou o salário para cima e levou a um aumento nas vagas de emprego. A atividade de negócio da zona do euro acelerou no mês passado, com o setor de serviços dominante do bloco aproveitando um afrouxamento adicional das restrições do Covid-19, compensando uma quase estagnação no crescimento da produção manufatureira, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira. O índice de gerente de compras PMI composto final do S&P Global, visto como um bom indicador de saúde econômica, subiu para 55,8 em abril, ante 54,9 em março, correspondendo a uma estimativa preliminar. Qualquer medida acima de 50 indica crescimento. Na economia doméstica, a produção industrial no Brasil subiu 0,3% em março em relação a fevereiro,
disse o IBGE nesta terça-feira, ligeiramente acima do aumento de 0,2% projetado em uma pesquisa com economistas, mas encerrou no primeiro trimestre com resultado negativo, caindo 4,5% em relação ao igual período de 2021, mostrando os desafios para o setor em meio aos problemas nas cadeias globais e um cenário doméstico marcado pelas taxas de juros e inflação. Ainda assim, ficou 2,1% abaixo do nível de fevereiro de 2020, antes do início da pandemia, informou a agência. A produção em março recuou 2,1% em relação ao ano anterior, melhor do que a queda de 3% estimada na pesquisa. Na agenda de hoje, teremos o anúncio da taxa básica de juros dos fundos do Fed. O consenso do mercado é um aumento de 0,5 ponto, mas as expectativas permanecem sobre a divulgação da decisão e os próximos passos. O Fed também deve confirmar seus planos de reduzir seu portfólio de títulos do Tesouro e títulos lastreados em hipotecas de agências em 95 bilhões de dólares por mês. No Brasil, o Copom definirá a nova taxa básica de juros, a Selic. O consenso de mercado é um aumento de 1 ponto, mas, como nos Estados Unidos, as expectativas permanecem sobre a divulgação da decisão e os próximos passos. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.